Ricardo Kurtzman, colunista da Isto É, publicou hoje, na própria Isto É, um texto com o seguinte título: Bolsonaro, além de broxa, deve ser gay passivo. Só pode. Eu quero falar sobre esse texto, e esse vídeo não era planejado para hoje, e aí surgiu esse texto que caiu como uma bomba. Eu quero discutir ele aqui no canal porque tem umas coisas que me incomodaram muito, assim, o próprio título em si. Então, bora ter uma conversinha aqui. Peço para que você assista o vídeo inteiro, completo. Hoje eu estou aqui no meu quarto, porque lá no meu escritório, que é onde eu geralmente gravo o vídeo, tá muito escuro, porque o céu tá nublado, então nenhuma luz lá conseguiu salvar, mas aqui tá ótimo. Então bora! Olá, gente, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a esse canal que é o Adodi. Hoje eu quero falar sobre esse texto aí do Ricardo lá na Isto É. Tem umas questões que eu preciso apontar e trazer aqui porque eu acho importante, principalmente porque eu sou gay. Então, assim, né? Questões. Aí eu peço para que você assista o vídeo todo. Eu vou deixar na descrição o link do texto para vocês lerem também, terem suas próprias opiniões e comentarem aqui para a gente conversar, debater, ter uma conversinha sobre esse assunto. Então se inscreve nesse canal porque a gente está chegando em 3 mil inscritos e caso você goste desse conteúdo, a sua inscrição vai ajudar bastante, porque se você gosta de conteúdo, o que custa se inscrever? E vai conhecer o canal como um todo para saber o que tem aqui, o que eu trato aqui, que eu trato de outras questões também. Se inscreve, real. Deixa like, compartilha, vai fazer esse vídeo chegar mais longe, tá bom? O Adodi, se não me conhece, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem é essa pessoa que tá falando contigo, o que eu tenho a dizer nessas outras redes. Esse engajamento é importante, mas principalmente se inscreve aqui no Adodi e comente, compartilha. Esse vídeo não estava planejado, obviamente, porque esse texto foi postado hoje, né? Ninguém sabia que esse texto ia sair, mas eu tinha um plano hoje, de segunda-feira, gravar um vídeo sobre... Olha só como são as coisas. O plano era gravar um vídeo sobre aquela frase ou aquele argumento de que homofóbicos são gays enrustidos. E aí me cai esse texto assim, eu falo, vou ter que adiar esse vídeo aí e falar sobre esse texto. Outra questão, hoje, dia 17 de maio, é Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Então, assim, coincidências, né? Ai, que triste. Logo hoje tinha que cair esse texto. Já vamos entrar aqui no texto. Quero dizer que eu não vou ler todo ele. Ele é muito pequeno mesmo, mas eu não vou ler porque nem posso, né, gente? Eu vou citar alguns trechos, assim. Mas vou deixar aqui na descrição para você ir lá ler. Mas bora aqui pro que interessa, que é este texto. Ricardo Kurtzman, acho que é assim que se pronuncia, mas se não for também, fica aí. Se o Ricardo ver esse vídeo um dia, ele me corrige aqui nos comentários. Ele fez esse texto porque ele trouxe à tona algumas questões da personalidade do Bolsonaro, né, que é o presidente atual do Brasil, pensando como ele se comporta, o que o Bolsonaro apresenta na fala dele e no comportamento. E aí o Ricardo tenta trazer algumas explicações do porquê o Bolsonaro ser autoritário, porquê ele ser meio valentão ou se colocar como esse valentão, por que ele faz tantas piadas com gays, porque faz tanta piada de cunho sexual, e aí ele vai tentando entender o Bolsonaro neste texto. O problema desse texto, assim, já vou trazer alguns trechos, mas primeiramente para mim é o título. O título desse texto, se você já leu, comente aqui também, é horrível, horroroso. Porque o texto traz algumas questões até interessantes de pensar questões psicológicas, do que leva o Bolsonaro a ter esses comportamentos, porém você já vai enviesado com o título. O título é homofóbico, não está aberto à discussão, é um título homofóbico. E não é homofóbico porque agrediu o Bolsonaro, é homofóbico porque ridiculariza o que é ser gay, o que é ser gay passivo, assim, fazendo uma associação nada a ver. E aí, quando você lê o título e vai ler o texto, você já vai enviesado pelo título, não tem como. Apesar de o texto ter questões interessantes, ser bem pequeno, mas ter umas questões que dá para abranger, pensar, o título destrói ele e o próprio texto tem questões que são realmente ruins. E aí, né, minha filha, eu tô só aquele meme. Ricardo, você pode postar esse texto? Pode. É de bom tom? Não. Tu quer apostar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom.
Mas enfim, né? Liberdade tá aí, né? As pessoas... Ele pôde postar esse negócio, também não vou dizer que não podia. Porque ele tá tentando trazer algumas explicações desse comportamento do Bolsonaro. E aí aqui eu vou ler alguns trechinhos pra gente pensar algumas coisas. É um texto bem rápido, eu vou citar alguns trechos para não ler ele todo, tá bom? Tem um momento que o Ricardo escreve a seguinte coisa: a psicologia explica boa parte dos comportamentos humanos. Termos como projeção, obsessão, negação e latência se encaixam perfeitamente ao padrão bolsonarista de ser. Freud, se vivo, não perderia meio segundo com ele. No caso, não perderia meio segundo com o Bolsonaro. E mais pra frente ele diz a seguinte coisa: adolescentes valentões costumam ser espancados física ou emocionalmente, e não raro das duas formas, em casa, seja pelos pais ou pelos irmãos mais velhos. Daí na escola, no clube ou em outros locais, descontam nos mais fracos. E aí, mais pra frente do texto, para mim não ficar só lendo o que está escrito, tem um momento que ele diz que pessoas muito agressivas geralmente são muito inferiores, se sentem inferiores, na verdade, né? Elas têm um sentimento de inferioridade e de que elas recorreriam à agressividade, a essa valentia para tentar maquiar e esconder essa fragilidade, e aí tá sempre atacando o outro para poder se colocar já na frente, já atacando as pessoas, e aí é por isso que ele tenta fazer uma associação psicológica nisso aí, tentando fazer a gente entender que o Bolsonaro deve talvez ter sido esse cara que, e talvez seja, com muito sentimento de inferioridade, vou discutir isso daqui a pouco, tá? Calma, e que deve ter vivenciado coisas complexas na adolescência, e por isso usa a valentia e essa agressividade para tentar esconder essas fragilidades que ele tem. E aí ele finaliza o texto, porque, gente, é realmente muito pequeno. Ele finaliza o texto assim: uma coisa é certa, homossexual latente ou não, broxa ou meia bomba ou não, o presidente da República é no mínimo retrógrado, preconceituoso, inconveniente e infantil. É o tiozão do churrasco, na verdade um tremendo de um babaca. Texto de Ricardo Kurtzman. Então, eu quero ser o mais breve possível, eu peço que vocês me ajudem com seus comentários. Vamos aqui pensar algumas coisas. Eu realmente acredito sim que pessoas que vivenciaram situações de violência, ou pessoas que têm um sentimento de inferioridade, ou mais, né, um sentimento de frustração, possam recorrer a esses comportamentos mais violentos e agressivos, né? Inclusive, muitos psicólogos acreditam nisso. E se você for um psicólogo, comente aqui. Eu não sou psicólogo, então estou trazendo alguns conhecimentos básicos do que eu sei disso aqui, que ele também trouxe no texto. Só que isso, por si só, não explica esse comportamento e nem sempre é isso que faz uma pessoa ter o comportamento que o Bolsonaro tem. Nem sempre são essas questões que foram citadas aqui, essas questões de sentimento de inferioridade ou de ter vivido violência na adolescência, nem sempre é isso que explica um comportamento mais violento, um comportamento mais canastrão, mais autoritário, como é o comportamento do Bolsonaro, e que é também um comportamento preconceituoso. Que apesar de alguns apoiadores do presidente dizerem que não, ele não é um cara preconceituoso, ele é altamente homofóbico, machista e racista. Isso não tá dado à discussão. Enfim, quem relativiza é porque concorda, né, minha gente? Mas de resto, ele é isso mesmo. E o meu maior problema com este texto, e é aqui que eu quero me concentrar, é que esse texto faz uma associação extremamente horrorosa com esse comportamento do Bolsonaro, que é tentar atrelar isso a uma possível sexualidade do Bolsonaro. Por mais que o texto, quando você leia, não diz exatamente o que o título diz, ele te dá a entender isso. E aí o título é muito específico. Bolsonaro só pode ser gay passivo. É isso que o cara diz no título, sem pudor nenhum, né? Ele nem parou para pensar assim, gente, será que esse título tá bom? Mas visivelmente é um título para ganhar clickbait, para ser bastante acessado. Mas o texto, junto ao título, faz essa associação e associa um homem violento, aparentemente frustrado, com uma possível sexualidade não resolvida. Como se, por exemplo, a homofobia dele fosse explicada por ele ser um homem gay que talvez ainda não saiu do armário, que não se dá bem com a sua sexualidade. E aí ele joga a culpa disso na sexualidade do Bolsonaro. Mas se você cava mais fundo e vai cavando mais fundo, a culpa acaba caindo sobre os próprios homens gays e não necessariamente na homofobia. É que você me entende.
Enfim, se não entendeu, comente aí que a gente conversa. Eu entendi sim que ele quis trazer à tona uma crítica ao comportamento violento e agressivo do Bolsonaro. O texto quer dizer isso, quer trabalhar isso, né? Quer trazer à tona o quanto o Bolsonaro se comporta de forma violenta e ditatorial, né? É visivelmente um cara que é apaixonado pela ditadura e que, se pudesse, teria dado um golpe a qualquer momento e que, inclusive, acredito que boa parte desse comportamento atual dele é de uma frustração de não conseguir instaurar um golpe no país. Mas enfim, vamos aqui continuando. Essa é a questão que me incomoda, porque ele tenta trabalhar esse comportamento do Bolsonaro tentando associar com uma sexualidade. É um texto muito raso, é um texto muito pobre, assim, né? Não traz muitos apontamentos, só joga, tem uma questão psicológica aqui, ele fala muito piada de gay, então talvez ele seja um pouco de gay também, e, e é só apontamentos bem rasos e superficiais, né? Mas é muito incômodo para mim que sou gay eu ler isso. Muito incômodo, porque é um texto homofóbico. E aí aqui quero entrar em um outro ponto. Um cara como o Bolsonaro, que se comporta dessa forma, não é porque talvez ele seja um gay mal resolvido, um homem gay mal resolvido. E aí jogar a culpa na sexualidade é também de alguma forma acabar jogando a culpa em ser gay. É jogar a culpa pra cima da gente que é gay, que é homossexual. E aí eu preciso lembrar uma coisa. A gente vive numa sociedade em que, desde 1500, minha gente, desde quando a gente conhece a colonização, essa sociedade se organizou para que pessoas como o Bolsonaro, principalmente homens como o Bolsonaro, e o que eu quero dizer homens como ele? Homens que têm a estética dele, homens que são brancos e que são heterossexuais, porque até onde se sabe, Bolsonaro é heterossexual e ninguém pode dizer o contrário, tá bom? Então, este mundo que a gente vive, ele foi construído para que homens como o Bolsonaro, em primeiro lugar, estivessem sempre em posições de poder, sempre em posições de decisão, em posições de privilégio, e homens como o Bolsonaro podem fazer o que quiser, fazem o que querem fazer e dificilmente são punidos por terem feito o que fizeram. Dificilmente são questionados, punidos ou paralisados por fazer o que fazem. Então essa sociedade está organizada de uma forma para que homens como Bolsonaro se comportem dessa maneira, porque eles acreditam que têm o direito de se comportar dessa forma, porque no fundo eles acreditam que o mundo é deles e para eles. A culpa de Bolsonaro ter esse comportamento agressivo e violento e autoritário não é porque ele tem uma sexualidade mal resolvida. Existem sim até casos que uma sexualidade mal resolvida gera comportamentos agressivos, isso é óbvio. Mas quando você ignora a construção de sociedade que a gente tem, a forma como essa sociedade está organizada, você joga para o lixo questões que são muito complexas e importantes para entender isso aqui. Bolsonaro é fruto de uma sociedade que sempre permitiu que ele fosse isso que ele é, que se construiu de uma forma, e aí eu digo a sociedade, se construiu de uma forma para homens brancos, para com que homens brancos sempre se sentissem livres, sempre se sentissem donos do poder e em qualquer ameaça de perda de poder, recorrer ao autoritarismo para manter o seu privilégio, manter o seu poder, e de uma sociedade que nunca reprimiu homens brancos por serem homens e nem por serem brancos. E são homens que estão acostumados a estarem em posições de poder e que estão acostumados a flertar com o autoritarismo, a flertar com esse comportamento mais violento, por acharem inclusive que está tudo bem, que é isso mesmo, porque é assim que eles vão manter a sua posição tão privilegiada. E sendo um homem branco no mundo que privilegia homens brancos, que privilegia a sua brancura e que privilegia a sua heterossexualidade, é óbvio que muitos homens vão se comportar dessa maneira como o Bolsonaro se comporta. E aí tem uma outra questão. Quando a gente consegue observar um movimento de avanços de direitos sociais, de avanços de pessoas LGBTs e de outros grupos sociais, a gente vai começar a observar um movimento de pessoas como o Bolsonaro, ou seja, pessoas privilegiadas socialmente, pessoas que são brancas e heterossexuais, uma movimentação dessas pessoas começar a reagir de uma forma violenta ou a começar a questionar se esses direitos desses outros grupos são direitos que têm que ser garantidos de fato, se esses direitos precisam existir mesmo. E aí você começa a observar toda essa movimentação de gente branca, heterossexual, como o Bolsonaro tentando reconstruir um mundo antigo no qual apenas eles tinham de fato direitos, onde apenas eles tinham de fato a oportunidade de viver plenamente nessa sociedade.
Será que você entendeu o que eu tô querendo dizer? Se você não entendeu, comente aqui embaixo pra gente ter uma conversa. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: pensar esse comportamento do Bolsonaro pensando apenas uma sexualidade mal resolvida, uma possível sexualidade mal resolvida, porque até aqui ninguém sabe se ele tem ou não essa sexualidade mal resolvida, o que se sabe é que ele é hétero, pensar esse comportamento violento e autoritário e preconceituoso dele, por esse ângulo, e desconsiderando todos esses outros ângulos, é meio pobre, ainda mais um texto que é pobre, assim, porque é muito pequeno. Mas nesse sentido, assim, e o Bolsonaro não precisa necessariamente, ou pessoas como ele, e aí quando eu falo pessoas brancas e heterossexuais cisgêneras, não precisam passar por momentos de violência em uma adolescência ou em uma infância para serem violentos. Às vezes, só se deparar com o que é diferente, só se deparar com aquilo que não é igual a ele, e se deparar com esse diferente, conseguindo visibilidade e conseguindo direitos e respeito, ou só visibilidade mesmo, já é uma possível ameaça para pessoas como este cara que é o presidente da República. E aí o comportamento é sempre escrachar, fazer piada, fazer discurso de ódio, ser preconceituoso propositalmente, porque eu concordo sim que Bolsonaro é aquele tiozão saudoso da ditadura que quer um mundo como antes, que é um mundo onde pessoas como ele continuam plenas com seus direitos e os outros grupos sociais continuam extremamente marginalizados. Nisso eu concordo. Bolsonaro é esse cara que quer o mundo de antes, onde qualquer grupo social continue marginalizado e apenas o dele se mantenha privilegiado de fato. É isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu acho que a questão aqui não dá para pensar essa questão da sexualidade assim para explicar o que é o Bolsonaro ou não. O que explica o Bolsonaro é uma sociedade branca, heterossexual e machista. É isso que explica o Bolsonaro. Uma sociedade que se organizou para que pessoas como ele fossem privilegiadas, para que tivessem sempre o poder nas suas mãos, para que fossem sempre o topo dessa pirâmide, se formos falar em pirâmide aqui, para ser esse ser pleno em direitos, pleno em vida. E qualquer mudança significativa nessa organização social gera essa reação em pessoas como ele, que desejam esse mundo de antes, que aparentemente não é mais possível hoje em dia, e que espero que não seja mesmo. Então o que explica o Bolsonaro é isso, assim, para mim. Um cara saudoso da ditadura militar, um cara extremamente conservador, extremamente reacionário, tentando manter aquele discurso conservador de ordem e de que é muito mais um discurso reacionário mesmo. Então o que explica Bolsonaro para mim é isso, assim. E aí o texto é homofóbico porque tenta fazer uma associação com uma possível sexualidade do Bolsonaro, sem ter nenhum indício disso, assim. E fazendo uma associação ainda muito específica a gays passivos. E aí o texto e o título é extremamente homofóbico, lançado no dia de combate à LGBTfobia. Eu queria falar sobre isso, eu espero que você tenha me compreendido. Deixe seu comentário para a gente conversar, vai ver o texto também para você ter sua opinião. E eu queria dizer isso ao Ricardo, se ele um dia ver esse vídeo. Que texto homofóbico, né, queridos? É isso, até o próximo vídeo. Eu precisava fazer isso aqui, não era para ficar grande, mas ficou. Eu precisava falar, era isso. Até o próximo vídeo, comente, se inscreve aqui e vai lá nas redes sociais também me acompanhar, tá bom? Beijos.